Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Abner e nessa a gente vai falar hoje de uma figura de linguagem bastante legal, eu diria. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E também não se esqueça de dar o joinha, que é importante. E compartilhar caso o vídeo seja adequado para você tenha gostado do conteúdo e queira mostrar para algum amigo ou algum colega. Nem que seja para dar risada. Então, nessa nosso quadro, a gente está falando agora das figuras de linguagem e, assim, em um modelo de nadar e haver, a gente imerge na alquimia que a palavra fornece, né? E encandece a tecnologia da linguagem que relaciona os indivíduos, permitindo que nessa imersão de energias, de descargas, a pessoa, mesmo que em um desequilíbrio, consiga se equilibrar amparado na, no respeito que a palavra forma, né? E na conexão da ciência que tem de base conhecer e é conhecido por ela. Então, por mais que você já conheça a figura de linguagem e já tenha muito se relacionado com ela, é, é, tratá-la, ver esse vídeo pode te ajudar a fortificar essas bases conceituais de respeito com esse afago, né? Com essa motivação de relação, de sintomas e da soma de coerências que ela pode te desportar, né? Pedir do seu suporte uma, uma coesão. Mas aí a gente vai ver ao longo do filme, ao longo do vídeo, que isso tem tudo a ver. Vou então passar a apresentação. Bom, então neste instante vocês já estão conseguindo ver os slides, né? E a gente vai falar hoje da, da figura de linguagem, né? A perífrase. Então, bom, ela é uma palavra, a perífrase vai ser então para nós, a princípio, uma palavra que encadeia uma, uma correlação, ela expede da gente uma correlação para com uma certa apreciação, né? Uma certa concordância com o estímulo, né? A gente tem os estímulos e dentro desses estímulos temos um baralho de coesões para resignificar essa esse tá difícil, pessoal. A gente tem uma algo, né? Uma matéria, uma expressão,
algum evento, né? Alguma coisa. Nessa moldura, vamos supor que a gente tem uma moldura. E nessa moldura, nesse retrato, a gente tem vários ocupações para com esse retrato. E aí, nessa de se ocupar com esse retrato, a gente meio que vai colhendo a incandescência desse retrato, né? E do que é falado a respeito dele, né? Então você tem uma retratação social, né? E aí dentro dessa retratação você vai ter várias fagulhas de pontos de vista, e todas elas com um pouquinho ou um pocão de elo de coincidência, né? Nenhuma é igual à outra, porém elas podem ser medidas a partir das semelhanças, né? E aí essas fagulhas se unem, né? E vão se unindo perante a vida quando você veste e se envolve com esse retrato, né? E aí isso tudo vai envolvendo e essa energia vai sendo descarregada em você, e sempre quando você vê esse conjunto em você, né, se declarando, esse impulso ele passa por uma certa vasoconstrições e vasos relaxamentos, né? E esses impulsos eles são perante a semelhança e a esse retrato sendo desembaralhados pelos pulsos que você já pulsou perante a essas fagulhas, a esses conhecimentos, para se controlar frente à expressão que é pedida por esse quadro, né? É como se ele pedisse intuitivamente por ser ponderado em sociedade, na ponderação, ele precisa ser, né, uma certa conjuntos de valores, né, conjuntos de expressões. E aí essas centelhas elas vão se unindo, né? Elas chegam, se unem e vão revelando uma certa atividade em você. Você que é o leitor e conhecedor desse retrato. E quanto mais você olha esse retrato, mais ângulos você expede desse retrato e mais diferencial nesses focos você gera na sua atividade para com ele, na reação que você se preenche desse retrato. E é aí que vai fazendo os diferenciais das pessoas, né? Dessas retratações dessas relações com as retratações já relacionadas, né? Então esse retrato, por ser muito retratado em vários corpos, pode sofrer inovações. E aí as inovações às vezes dividem ou multiplicam certas áreas desse retrato e fazem as operações para poder essas atividades continuarem fazendo os elos e as coerências de ligação para conosco e para com os nossas experiências com elas, porque o homem ele é um desbravador de experiências porque ele se carrega dessa atividade, né? E aí toda atividade que ele traz uma descarga boa, ele insiste nela. E aí quando ela não está dando mais descarga boa, ou ele tem duas, né? Ou ele aperfeiçoa ela, ele restaura a descarga, ou ele descarta essa matéria. E aí a gente vai ver isso também. Mas assim, para que tudo isso? Tudo isso é porque a perífrase ela é um figurino de linguagem que ela vai destacar
o trabalho de remanejar esses impulsos, né? É como você pegasse todos esses impulsos e transformasse em uma expressão. Essa expressão que é encadeada desses impulsos que parte desse retrato, ela vai designar-se como perífrase para nós. E aí, como subtítulo, a gente coloca assim, então. É como se fosse um placar desse complexo de atividades, né? É a nota, como se fosse a nota do instante desse conjunto. Então, como subtítulo, eu trouxe para nós sobre ao instinto de ir alojar a razão que o conjunto de horas dá às contas de sua contração periférica, letrificando a tom de ficar atingido o substituto que arca redimensionando o prestígio de estar no todo. E aqui a gente vai então revelar os sujeitos, né? Esse prestígio de estar no todo vai ser o todo. Esse é o todo, né? É o retrato inicial que percute relação para com o ser. E esse redimensionamento ele parte de uma procura por atividades X, por chegar nessa convenção X. Então é como se aqui tivesse várias fagulhas e nessas fagulhas a pessoa ela fosse procurando as fagulhas que vão encadear certamente uma atividade X que vai chegar, uma atividade que vai chegar a esse X em seu corpo, né? E aí, se ele tá com o mesmo, ele pegou cinco faíscas e deu atividade X, ele vai parar. Agora, se ele pegou 5 e não deu ainda, ele vai procurar mais faíscas de incandescimento para poder fazer prestígio em seu organismo, corresponder e conectar-se a esse retrato. E aí parte de uma relação periférica, porque existe na periferia desse retrato, né, uma camada que é a camada mais... A gente tem todas as matérias que se transformam, elas têm uma camada mais íntima e depois elas vão se revelando em outras camadas, né? A camada periférica é a camada mais distante da primeira camada. Então sempre essa relação ela aperta a matéria, né? Vamos supor que isso aqui é uma mão. E essa mão ela vai apertar a matéria e aí dependendo desse aperto que ela der, essa contração ela vai voltar-se e vai fazer vários movimentos orgânicos a partir de um certo instinto perante a conformação do órgão. Isso vai de acordo com o aquecimento que essas regiões vão estar, né? Vai de acordo com o quadro que esse quadro vai tentar se relacionar com esse, né? Aí toda essa contração, esse estar desse instante,
ele vai ser alojado. E essa loja no ser, né, a partir desse movimento de contrações, vai gerar uma certa razão. E a razão vai ser a atividade desse conjunto que vai ser julgada. Sempre quando o ser procurar e lembrar do X da consequência dessa relação. Dessa relação que ele teve com esse quadro. E aí ela vai sendo o X, ele vai sendo letrificando, ele vai dentro dos cadeados entre as palavras que a gente se fecha no idioma para poder falar, e a gente tem as letras e as correlações energéticas, né? Que são as atividades elétricas que nos proporciona organizar-se para poder falar as frases de forma que a gente vai controlar a energia, né? A partir dessa fala. Então a gente geralmente fala para controlar a energia que está sendo emitida e às vezes até sobrecarregada na gente. E aí vai ter a razão do tom, e esse tom ele vai danificar o quanto ele vai danificar atingindo o substituto. O substituto vai ser sempre quando houver um reenvolvimento, né? O reenvolvimento com o quadro. E nesse substituto ele vai fazendo diferenciais de relações. E o tom ele vai danificar porque ele agride para poder fazer uma dispersão do que se tinha para se ter uma nova experiência, uma nova relação de convencimento da atividade que X procura. E como que faz isso? Faz arquidimensionando, arca e redimensiona o prestígio de estar nesse todo, nesse quadro, né? Então você tem o conhecimento de algo. E aí esse conhecimento que você tem não é o conhecimento e nunca vai ser o conhecimento 100% e exato de tudo. E você mesmo sabe disso. E aí você quer estudar tal quadro, né? Que emana esse conhecimento. Toda vez que você for sobre um instinto seu e sobre as bases que você se preparou para esse estudo, para se dirigir a ele, né, para se relacionar com esse objeto, com esse retrato, vai te gerar uma certa atividade nova, né? Uma certa diferenciação dos conhecimentos que você já tinha, das faíscas que você já tinha juntado. E aí todos esses conjuntos, no organismo em si, eles são refinados e na sensibilidade da relação que tem consigo mesmo, eles vão sendo identificados por contas de contração. Então, se você contraiu o seu corpo mais do que você faria a contração no primeiro trabalho, vai haver mudança, porque essa periferia ela vai sofrer lesão e essa lesão ela vai ser letrificando e a tom de ficar nervoso
desnervando as fibras. E esse desnervar as fibras, pessoal, a gente chega numa matéria que muito pouca gente conhece na organização do ser e na edificação. Porque isso tudo ocorre ao mesmo tempo. Ninguém faz divisão disso para poder ensinar nada. E ao mesmo tempo que você está sofrendo essa contração periférica, o seu organismo está buscando contra-atacar a partir da forma como que consegue falar, né? Organizar a fala, e através das letras e das razões energéticas que elas se envolvem a partir desses figurinos de linguagem que a gente dobra elas, né? Ou comprime. E aí toda essa nova atividade, essa nova contração diferencial, ela vai sendo descarregada nas letrificações, e isso vão gerando sintomas em você. O seu sistema nervoso, ele vai se compactuando desse sintoma e ele vai tentando te identificar a partir do tom de diferencial que está a danificar-se o seu organismo, expedindo esse atingimento. Por quê? Porque você que vai decidir se você quer continuar ou não atingindo, né, o substituto, porque vai haver substituição a partir da danificação. Quando começa a danificar algo, a doer, é nesse instante que seu corpo te avisa, ó, é aqui que está, o seu limite era esse. Se você continuar atingindo, você vai precisar de substituições. A gente vai precisar de remodelar as camadas, talvez fazer outra camada, sabe? Para poder você conseguir arcar e redimensionar o prestígio, né? O prestígio que você está dando a esse alguém em te danificar, né? Até que seu corpo consiga comprimir esse dano e gerar uma certa capacidade para poder revelar-se adaptado, né? Revelar-se adaptado frente a essa insistência de estar sobre sobre o conjunto de faíscas desse retrato, desse todo. E aí, esse nadar e haver, a princípio, nesse primeiro slide, desses focos, eles vão ornamentar para nós certamente a perífrase, porque esse figurino de linguagem ele assume sobre a instituição, o instinto que está nessas atividades orgânicas, a frase que vai fazer a compressa todas essas faíscas e vai revelar a X, o que representa para o ser, né? Ou para o contexto, né? Ou dependendo do contexto de outras associações. Associações que são dispostas a partir do conhecimento, do conjunto de conhecimentos que um indivíduo acumulou sobre a coerência desse retrato, né? Sobre o incandescimento, a capacidade que o indivíduo tem de colher as faíscas, né? O quanto o saco dele, o quanto as fibras, né? O quanto
a estrutura dele consegue suportar essas faíscas até conseguir eletrificar, organizar, esses danos, né? Essas chamas, esse atingido. Eu não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Mas mais para frente a gente talvez vai retomar esse slide. Bom, próximo slide vai ser o comprimindo de conta. Comprimindo de conta. Por que comprimindo? O comprimir o comprimir é organizar. Porque dentro de um espaço, de uma delimitação, de uma capacitação, você tem infinitas formas de fazer organizações. Por quê? Porque você consegue sempre quebrar as formas que já se deram formas para poder reorganizar de formas diferentes. Então, toda a estrutura ela permite a infinidade de organizações. Então, esse comprimir, ele dentro de sistemas mais inteligentes, eles conseguem fazer vários tipos de organização para uma área. Né? Vamos supor que a gente tem uma área aqui. Vamos supor que essa área aqui demonstrada é a pontinha do seu dedo. Né? Vamos supor que é a pontinha do seu dedo. E em todos esses terminais que estão sendo recobertos e recompensados por uma camada de pele e camada de gordura, né? Toda essa dinâmica, e às vezes tem até um calo, uma pele que foi formada a partir dessa periferia aqui, ó. Ela foi formada a partir dessa relação com o todo, né? Com essas faíscas, para poder melhorar a rentabilidade desse saco, né? Do saco de persistir em buscar conhecimento. E aí formou até esse calinho aqui, vamos supor. E aí, dentro dessa região, inclusive essa região aqui é a região nervosa, onde passam os vasos e plexos que conduzem a eletricidade em um nível molecular, a partir de moléculas e de movimentos sanguíneos. Você consegue, a partir dessa área, organizar infinitamente e reorganizar infinitamente a partir dos comprimidos. A partir dos comprimidos não, a partir dos comprimir, desse verbo, das ações de comprimir. E é comprimindo mesmo que a gente consegue transmitir a organização que a gente quer, que uma matéria revela em nós, que a gente apega a ela. É a partir desse comprimir, desse tato, que a gente consegue digitar em nós as palavras que dentro desse circuito chega um pouquinho de eletricidade aqui e vai eletrificando a partir de uma cintilação e de um envolvimento, de uma força que atrita, né, esse dedo com a matéria, e vai eletrificando. E toda essa corrente, você poderia fazer uma passagem grande para ela, só que você poderia dividir essa passagem grande em muitas passagens pequenininhas,
e cada vez mais quebrar e afinalar a entrada dessa energia que vai ser cintilada no seu organismo. Então, como que faz isso? Comprimindo o diferencial, né? E contando, né, esse diferencial no corpo a partir das contrações e dos instintos que vão alojando a esse conjunto de realizações, né, de relações com esse retrato que vai sendo, a partir dessas contrações periféricas, letrificado a partir esse letrificado a partir do seu conhecimento, do seu envolvimento com o alfabeto, com as letras e assim, essas letras elas entonam, né? A, B, C, toda a sua relação com elas cria essa descarga da carga que chega na perífrase, na sua é, no seu, na sua periferia, na periferia do seu ser, em todas as suas portas periféricas, né? Que é a pele, sabe? A pele é a periferia do seu ser. Em todas essas portas, né? Ela chega a essa descarga que eu estou falando, essas micro pulsos energéticos. Mas já chega há muito tempo, e dependendo da região que você mora, você já está tão acostumado que o seu organismo, ó, o seu organismo às vezes já está tão acostumado com a periferia, fazendo essas razões periféricas que a gente está apontando aqui, que essas descargas que tem no ambiente já não fazem tanto diferencial assim, né? Não pedem tanto. Mas quando você nasceu, elas faziam muito e pediam muita organização. E sabe como é que você se organizava frente a essas descargas? Para poder estirar o seu corpo? Você gritava, você esticava os seus órgãos interiores gritando, você chorando, né? E todo esse choro diferencial, esse incandescimento, né? Esse sol que nasce dentro de você, fez com que o seu organismo esticasse essas fibras a partir dessas frases que você digitou, que para gerar mais suporte dessa descarga periférica, né? Que existe, né? Que está entre nós, essa energia complexa. E aí, eu não sei se vocês conseguem ver, o que eu estou mostrando para vocês são as pontinhas do dedo, mas pode ser várias regiões, inclusive as regiões dos dedos, dos pés e das mãos, porque elas são pontas mais finas, né? Aqui a gente tem várias pontas, só que essa ponta ela é plana, né? Eu só conseguiria fazer afinar ela se eu quebrasse aqui, ó, essa região. Mas não, aqui é plano. Existe uma ponta aqui, ó. Só que como essa aqui ela é menor, a pressão que ela exerce é maior. E aí ela tem uma região, um limite menor, porém nesse limite menor, a exigência que ele pede é maior para poder refinar esse contato, né? E fora que a gente se envolve, né? Se relaciona muito mais com as mãos do que com essas regiões. A não ser que você
não tem a mão ou pratica alguma atividade com outro membro. Aí essa adequação que está aqui vai para outra região. E aí vai contando, né? O seu organismo vai contando e se formatando, se edificando a partir dessas descargas. Toda a relação que o homem faz com a matéria e quando ele escolhe, ele comprime a si, a se relacionar com algo, ele se comprime, e nesse comprimento, né, nesse comprimir de se relacionar com algo, isso aqui, essa tabela aqui, ó, causa diferencial. E essa tabela simplesmente é a tabela que mexe com o seu subconsciente. É o que organiza as informações que chegam lá e que decidem o que vai reter, o que vai ser mais forte ou menos forte do que algo, né? Qual sabor que vai ser priorizado, como você vai lidar com certas pessoas, né? Que tipo de expressão te faz melhor, o que você procura. Tudo isso vai estar nessa tabela de adesão e de readesão. Ela para nós aqui, ela vai colher as faíscas, né? Ela vai colher as faíscas dos quadros e vai gerar o X, que vai ficar lá alojado lá no subconsciente. Às vezes esse X vai mexer e vai virar uma cruzinha assim. Às vezes um pedaço desse X vai sumir e aí você vai procurar mais pedaços desse X para poder colocar nesse X. Mas o certo é que você vai procurar por esse X. Se esse X ficar danificado, você vai vir e vai buscar mais faíscas para continuar nesse X, porque esse X para você é o equilíbrio. É a razão de existir esse quadro. Até então. Se não for mais, se mudar a sua razão, esse X ele pode crescer no seu subconsciente, ele pode ganhar um tracinho a mais e virar assim, ou ele pode simplesmente gerar um ponto final. E aí, nesse ponto final, pronto. Né? Não, você desatende, né? É como se você desatendesse essa atividade para você no seu subconsciente. Ela não destaca mais, sabe? Mas isso aqui é muito difícil de acontecer. Né? Tem que pôr muito. Tem que pôr muito cimento lá no subconsciente relacionado a certa coisa. Quase improvável isso. E aqui, a reptiliana habilidade de utilizar a receita, essa reptiliana para nós, ela significa a habilidade de repetir a atenção para com algo, né? Eu coloquei a reptiliana porque é uma palavra que assume um figurino de linguagem para brincar também. A reptiliana habilidade de utilizar a receita de colher essas faíscas, né? De procurar chegar nesse X, que é o equilíbrio do organismo, fazendo esses comprimentos e essas compressões, esses comprimidos de receitas. Em breve desruptivalida o desapego. Esse em breve desruptivalida. Isso causa uma disrupção. Desrupir é fraturar, fazer modificação, reformar, disrupt. E aí essa disrupção, essa atividade disruptiva, a partir da repetição, da habilidade de repetir uma receita,
ela é disruptiva porque ela acontece acontece danos, né, na atividade que chega, né, a partir de vários processos físico-químicos que o organismo já está acondicionado para fazer, né? O envelhecimento ele essas relações elas vão mudando a partir do potencial que o organismo, né, o corpo ele se tem para essa acolher isso, né? Para essa relação. Em breve, porque aí fala, essa receita, em breve, desculpe, te valida em você o acontecimento dessa disruptividade, dessa disrupção. Porque é como se você precisasse de pegar 5 para chegar em X, só que 5 agora não está dando mais X. E aí isso é a disruptiva. E isso acontece breve, né? Sempre quando você está se envolvendo com algo, a princípio pouco desse algo já é levado em X. Só que aí depois vai acontecendo mudanças, né, a partir desse retrato, dessa relação, e vai validando o organismo. E às vezes o seu organismo sabe o que está acontecendo, mas ele não tem coragem de dizer, né? Aí ele vai dizendo com sintomas, até chegar num dizer que, que permite dizer na melhor forma de dizer o que está acontecendo. O que está acontecendo é simplesmente o disruptir. Você repete bastante que a repetição ela desmembra atividades, né? Ela, ela modifica a tabela. E se ela modifica essa tabela de adesão elétrica, você às vezes precisa procurar outras tomadas para poder ou ficar mais tempo na tomada para poder fazer essas recargas de encontrar X. O desapego conectivo que encadeia a pele sentido para continuar. E aí essa vai ser a pergunta que vai ser formal. O que você vai fazer? Você vai se desapegar dessa conexão que te levava a esse X, ou você vai continuar, vai ficar mais tempo, vai se tornar paciente a ela dentro dessa cadeia, para poder, dentro dessa paciência e da capacitância da pele nesse sentido, chegar em X e continuar esperando chegar em X, né? Como? Você tem a tabela. Eu te falei que você tem infinitas formas de organizar a tabela comprimindo. Você só precisa de testar e ter paciência nesses testes. E é isso, ó. Testar e ter paciência trocando o estilo de situonificar. E aí, você trocando esse estilo de situonificar a essa relação, a essa conta de faíscas, o objetivo que segura em escala o apreço, o objetivo que faz com que você não se desapegue, que te segura nessa escala do apreço, é de subir pelos muros do edifício que guarda entre os escritos. Pois é, esse muro, subir pelos muros ou murros de edifício, é como se você construísse nessa relação a tabela. Essa tabela vai ser um muro para nós. E aí, se acontecer algum desgaste aqui, você vai precisar de se segurar na escala,
fazer a anamnese, né, fazer toda aquela operação de vestígios, e em escala o apreço de subir pelos muros o edifício, a tabela, que guarda entre os escritos, entre essas faísquinhas de energias, de tijolos, porque é como se eu tiver, é como se, como o exemplo do primeiro slide, dessa relação com esse todo, essa letrificando, esse tom de que vai danificando, insinua a mente, a partir de instintos, a alojar razões. E talvez essas razões sejam os tijolos, né? Só que aí, às vezes, as razões, nessa cobertura, nessa parede, os tijolos podem ser desgastados, mas também podem mudar de lugar, né? E aí, nessa mudança de tijolos de lugar, podem abrir passagens ou podem fechar passagens. E às vezes, fechando passagens, fecha você de chegar na atividade X, né? E aí isso encadeia o desespero de muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas ficam se desesperando e ao invés de se cobrirem da paciência e resiliência para é, para se segurar na escala, né, desse objetivo. E assim, os ponteiros de destaque de blocos de renda são, são bem murais para isso, né? Para danificar essas coisas, os ponteiros de destaque de blocos de renda. Porque é como se você pegasse uma atividade que não parte de uma matéria com uma matéria, mas de um imaterial, fazendo conta com o imaterial, sabe? E aí isso engana muito, porque não dá para ter certeza disso. A gente consegue a certeza no material. No imaterial, a gente precisa ser muito exato, e muita gente acha que é exato, mas não tem assim, habilidade de exatificar as coisas no imaterial ainda. Porque não consegue se ouvir os sentimentos. Às vezes se engana, às vezes se conta se enganando muito os, os sentimentos para poder se render a certos varais de energias, né? Certos quadros, né? Vamos pôr quadros, que aí a gente refina melhor. Mas aí tem os ponteiros de destaque de blocos de renda, quais descrevem com competência intimidificante um emblema de cara, roendo o reagir das contas que alguém que conta já fez. Então, essa intimidificante é você medir o quanto íntimo você está de algo. E tudo isso em você busca a partir de uma comparação, uma certa validar ânsia para buscar mais competência. Às vezes essa validação dessa ânsia despede a importância que daria para você chegar, ter mais paciência. E isso revela um poteiro que se desocupa a partir dos destaques, né, que blocos de outras rendas intimidificam, a partir de um emblema de cara.
a partir de uma afeição, né? Por quê? Porque existe o roer, o roendo, o reagir, né? Ele foi reagindo e roendo essas reações dessas contas que alguém já contou. Então você tem uma certa organização, um quadro social. E nesse quadro social, ele dependendo da época que você tá, ele tá roído em X camada. Só que você tem a capacidade de roer mais, se for o caso, né? O que já está roído, sabe? E se já está roído e você roeu mais, você é um agente modificador desse quadro social. E a gente faz muito isso na mente. A gente vai no museu e aí a gente experimenta aqueles quadros, né? Que associam várias coisas. E nós pegamos eles e roemos eles com os nossos destaques, né? Então a gente já tem o conjunto de valores social, só que a gente busca ter também um conjunto de valores pessoal. E aí entra nesse conjunto, ó. Você tem o valor social e o valor pessoal. O pessoal é aquilo que expede peso em você. E aí, quem quiser carregar você e o seu valor, vai pegar com você, né? Vai pegar com você um pouquinho do seu valor. Porque às vezes você rói diferencial, né? As suas tabelas, elas têm uma pretensão diferencial de roer. Só que aí a sociedade, às vezes, ela predetermina um valor de roerência, né? Que a tabela certa é essa. E aí ela meio que coloca a gente fechado, por exemplo, no diálogo do português. A gente sabe que o falar existem várias formas de falar. Porém, a inadequação, principalmente na sociedade, não existe. Para a sociedade, tudo tem que ser na, na ferramenta da matemática que reúne todos em um padrão e os desvios padrões. Na sociedade, nessa construção, ela precisa de ter esse vínculo, sabe? Mas isso não impede que você se diferencie com o seu roer essas coisas pessoal. E é disso que se trata a perífrase, né? A perífrase, ela pega o social, ela tem esse social, só que ela tem o pessoal. E aí ela junta esses dois e faz uma perífrase, né? É uma figura de linguagem que destaca o que o ser reage de algum ser, destaca de algum ser, mesmo com mesmo com vários fundamentos de vários seres, né? Fundamento do social e do pessoal. E a ferramenta social que usa é a estatística, né? Você tem a estatística e aí você faz as medidas e chega num quadro social. Esse quadro aqui, então, pode ser muito bem o quadro social. Esse quadro social tem as faíscas sociais, só que essas faíscas sociais são digeridas pelo seu organismo e vão te deixando social. Só que você percebeu que você quer escolher, e aí dentro dessa faísca social você tenta modificar essas faíscas sociais com a sua pessoalidade, e aí você faz sua tabela
fazendo essas organizações, comprimindo essas contas e chegando num diferencial. Para com o reagir das contas que são contadas e muitos contam com a sua pessoalidade e você desroer as contas para contar com o seu diferencial de se gerar, né, de se organizar frente a isso. Agora vamos para o A, E, I, O, U. Aqui a gente tem as vogais e eu coloquei para poder fazer uma disruptura com vocês frente ao olhar para elas, ao se estimular entre elas. Porque A, E, I, O, U são vogais que, ao serem emitidas, elas desenham em nós caras de convencimento, né? O A, o E, o I, o O, o U, ele, ao ser escutado, isso são faíscas, né? Aqui, ó, a gente tem uma faísca, uma velhinha, uma velhinha, uma velhinha, uma velhinha, uma velhinha. Né? E vamos supor que aqui é um bolo. Ao soprar essas velhinhas, vamos supor que o sopro vem para cá, certo? Só que a forma que esse sopro vem, às vezes você sopra mais U, sopra menos A, sopra mais isso. E aí tudo isso vai para o organismo assim, sabe? E aí vai sendo digitado e modelado a tabela e vai fazendo com que você tenha mais ou menos força para morder essa social e ter paciência ou menos paciência, né? Nesse esquema aqui, ó. E aí a gente tem as palavras que se embebedam mais de A, da vogal A, as palavras que se embebedam mais de E, mais de I, mais de O e mais de U. E tudo isso faz contração, sabe? Porque eu não falei que o alfabeto ele é a ferramenta para poder a gente tentar controlar essas eletricidades do ambiente a partir da letrifica, da letra que fica ficando, né? E tem a eletricidade e a eletricidade ficando a partir das letras e da tonalidade de ficar, de dilatar, de atingir a gente nessa substituição do que a gente era e que a gente torna com essa eletricidade a partir de ficar elétrico. E o ant é a atenção, aqui é como se fosse uma atenção para essa onda, para essa energia que vai ser somada a partir dos diferenciais desses coeficientes nas palavras, que vão formar frases, e esses diferenciais eles entram pela periferia, né? São descargas energéticas, são ondas mecânicas. E aí, a frequência que elas entram, né? Esse soprar, que elas entram no seu lar, fazem com que você se descarregue ao falar para se sentir delas. E essa fala ela pode ser oral, ela pode ser comportamental, ela pode ser expressiva. Tem várias formas de falar, se atender a essas frequências de ondas, né? Na mente, o humor. Por quê? Porque
A partir do momento que essa descarga entra, essa eletrificada, e é eletrificada, ela se elege, e essa descarga, a partir da eleição que ela dá, ela vai e fica no lar, em você, ela vai sofrendo na mente, a partir do humor que ela ensombra, dissolve o seu sol de se movimentar, a partir de esticar-se no agora dessa recepção, né, nesse automatismo, sabe? Então, mais ou menos esse é um mecanismo de se realizar movimentos a partir da necessidade de descarregar essas cargas, que são construídas mais uma vez pelos quadros, principalmente os quadros sociais, que são ensinados e domesticados a partir do nosso conhecimento com os quadros alfabéticos e numéricos e quadros familiares, entre vários outros quadros que nos aloja a razão e o conjunto para poder frequentar de horas e fazer as contas dessas descargas de energias nas nossas contrações, que da periferia vai buscando as letras das energias que vão ficando e o tom que elas nos danificam a partir da detecção do quanto elas atingem o nosso sistema nervoso, e busca substituir o nervo que se destacava anteriormente no equilíbrio, para poder buscar um outro nervo para poder se destaque e se equilibrar nessa arca que redimensiona, a partir da cara mesmo, da expressão, que redimensiona o prestígio de ser equilibrado a esse quadro, né? Então vai fazer a subtração, substituição. E vai organizar a tabela fazendo esses comprimidos de contas, e vai revelar a si o que vem do social e o que vem do pessoal para poder tentar chegar na atividade X, que permite o equilíbrio, né? Vamos pôr que aqui são pernas, né? Vamos pôr que aqui são pernas. E aí permite a pessoa se equilibrar, sabe? Mas aí a gente vai chegando lá, calma. E aí agora a gente está vendo as letras, né? O Larse e as letras sendo mentidas e mantidas lá nessas tabelas, para poder delas buscar organizar desses tijolos umas paredes que vão humorificar a estrutura que vai esticar o seu dedo, os seus braços, vai te permitir ter razões para poder se movimentar e se aperfeiçoar nesse movimento de reptiliana habilidade e de se receitar, para poder sempre buscar chegar numa organização, se não a mesma, uma tabela melhor de organização. E qual seria a palavra que um técnico utiliza para treinar o seu time, né? Para poder organizar eles lá em campo? Uma estratégia, né? Para poder fazer essa recepção dessas letras no organismo. Isso tudo acontece tudo ao mesmo tempo, sabe? Muito interessante. Entre as cadeias de antecedentes, antecipar
os acidentes, os antecedentes rimais, né, entre as cadeias, os conhecimentos dessas tabelas, né, de como elas se comportam, como os tijolos são atingidos e o quanto esse atingir faz com os tijolos, né, a tabela, esse muro de repetibilidade, anuabilidade. Você conhecendo entre todas essas cadeias e as suas relações, né? Você conhecendo a partir desses comprimentos e a partir de figurinos de linguagem e se entre as cadeias de antecedentes rimais, você conhece rimos. Nós rimos e queimamos através destes o estilo de contrair e encontrar nessa equação contrariada pelos organismos. Bom, essa cadeia de antecedentes rimais vai ser como se você conhecesse, né, a partir desse envolvimento, essas energias, né, os ambientes em que elas são arrendadas e o que elas fazem com os seus tijolos, né? Ou com a capacidade que seus tijolos têm para com elas. Você consegue rir, e rir é como se você conseguisse se controlar, né? E até mesmo o rir, ele busca queimar queimar é como se você tivesse lá no seu órgão, um pouco que a gente tem um fígado aqui. Aí chegou sangue e fez vários metabolismos. Só que em algumas partes, inclusive das periferias, né, ficou com uma certa casquinha de coagulação, né, bem pequenininha, né. Só que essa casquinha, ela impede muitos movimentos ao redor, inclusive a atividade de se aquecer o fígado. Né? Ele se aquece mais por conta dessas casquinhas. E aí, se você rir ou fazer alguma atividade, você consegue levar ao fígado, sair essas casquinhas do fígado ou de alguns órgãos, né? Então você consegue se anteceder fazendo umas receitas, né? Fazendo umas atividades para poder o seu fígado não ficar assim e evoluir para um quadro pior, ficar crônico essas casquinhas, né? Porque essas casquinhas, se elas ficarem e não forem diluídas, elas vão gerando pontos maiores, sabe? Por causa dos diferenciais, como se fossem sombras, né? E aí conseguimos rimos e queimamos através destes o estilo de contrair. Esse que seria, ó, é você tentar fazer a limpeza das suas coberturas, das suas periferias orgânicas. Contrair e encontrar nessa coação contrariada pelos organismos, né? Porque você contraria muito o organismo a partir de fazer essas contrações. Muitas pessoas querem ser próximas a nós, né? Sentir a gente e se transformar em um órgão nosso para poder nos controlar as nossas relações, né? E para não permitir que a gente contrarie certas coisas ou contrarie. Isso acontece muito, né? E encontrar nessa coação
contrariada pelos organismos, sentindo o frescor de identificar o quadro por o acento, né? Sentindo o frescor de identificar o quadro por o acento, né? O acento, acentuar. O acento para nós é a fagulha, é a chama, ou é até o movimento que permite fazer a limpeza desses flóculos de ingrediente de intimidade orgânica. Acentuar o intestino que corrompe o entendimento para rir na frase. Isso. O quadro para o acento acentuar o intestino, né? Acentuar o intestino é como se fosse mais o intestino, mas também o instinto, né? Porque se você tem um acento, você tem como se fosse um indicativo maior na expressão desses alelos aqui, ó, dessas letras que vão fazer chegar diferencialmente. E um acento não é um ponto a mais. Então, se você tinha uma palavra com acento, vai ser uma palavra que vai sofrer um diferencial na atividade. E aí, às vezes, para você ativar esse fígado mais do que para você fazer uma atividade nesse fígado, para tirar esses floculinhos, as palavras que você digita vão precisar de acentos para poder fazer movimentos mais compensatórios nesse quadro. Porque aí essas faíscas, esses acentos, vão permitir você edificar e tirar esses floculinhos do fígado, sabe? Eles vão permitir você vai corromper o entendimento para rir na frase. Você vai dar uma risada que vai fazer essa intimidificar e vai comprimir vai fazer todo esse comprimir dessas contas e vai descontar elas para longe do fígado, para que eles não fiquem floculados assim. Porque isso impede as funções orgânicas, né? Isso pode evoluir para uma doença grave, que corrompe o entendimento para rir na frase na mais regulada entre os reguladores que nota em você pagar. Viu como que você é altamente capaz de se regular? Entre os reguladores que nota em você pagar, na derivação dessas vogais, você é quem permite a eleição da letra ficar. Se você está mal, você precisa de falar. Esse é o primeiro chá que você precisa tomar. Falar e aí repetir essa fala para si mesmo, buscando uma sintonia com esse órgão para fazer os acentos diferenciais movimentarem ele dentro do seu transporte e da sua capacidade ativa, para poder fazer essas limpezas e essas reorganizações de tabela, né? A partir dessas derivações de vogal. Falar através da descarga disruptível do automatismo. Porque esse automatismo ele é essencial para poder realizar o sentido, né? O sentido. Porque às vezes você tem muito tempo que você não fala algumas palavras ou existem algumas letras no seu quadro alfabético
que não tem força ou capaz para atingir. E aí, nesse automatismo, você busca falar essas letras ou busca falar as palavras a partir de outras realizações, a partir da utilização de vassouras, de instrumentos musicais ou até mesmo de trocas comerciais. Até que não queime T, até que não queime o T anti-X assim. Aqui, ó. Tantá, tanté, tanti, tantó, tantu. Até que não queime tanto assim. Vamos pôr que aqui é o saco de faíscas e saco de vogal, né? Para não queimar tanto esse saco, né? Esse saco aqui, você precisa determinar qual letra que vai ser âncora para a palavra, né? Ser admitida em você e nessas tabelas que são feitas. Par ciente de ataque para a Terra organizar. Para que vai ser a ferramenta. Ciente vai ser os sintomas, né, e os conjuntos de faíscas que se tem nesses conhecimentos, né, nessa reptiliana. De ataque para a Terra organizar. Ataque para a Terra. Ataque para a Terra é a relação do homem e com as atividades que descarregam nele a necessidade de reorganizar para poder alcançar o objetivo, o equilíbrio. Com o cuidado das ferramentas atacando os materiais, considerou o ataque até fabricar um engenho que ajeite entre a ordem e a reação. O engenho vai ser para nós um quadro para poder validar a necessidade da organização X, que é o ciente das causas e dos efeitos, né? Até fabricar um engenho que ajeite entre as ordens, né? A reação. E o engenho para nós, nesse conteúdo para nós aqui, é o organismo, é o ser. Não o português em si, mas depois a gente vai chegar nessa questão do figurino, da linguagem que é o nome do quadro e da própria figura de linguagem, que é a perífrase. Até fabricar um engenho que ajeite entre a ordem e a reação do grau desvendada. Desvenda. Você vende aquilo que é aproveitado. Mas aí tem um grau, né? A ordem e a reação do grau de desvenda, né? O quanto disso é vendido, o quanto disso é repercutido no organismo, né? No engenho. Um estilo, até que do grau desvendando um estilo que lhe aceite tratar precedente de acender entre as rimas um órgão que edifica o corpo com a consideração proporcionada. Eis uma palavra que destaca toda a cúmplice pá, que atacada entre as falas energizadas constrói frase e organiza por terra reagir à ciente indicação que valor gosta de experimentar
ir na frase, falar o resultado do gosto para a gente aclamar a onda. Bom, você tem aquela pessoa que sempre fala obrigado, em um automatismo, né? E tem aquelas pessoas que tentam buscar em si falar diferenciais a partir dos tipos de recepção que quer citar, né? Na descarga energética do proposto. Considerando tudo isso, nós seres humanos, nos envolvemos com a Terra desde descobrirmos que é ela que consegue lidar com a gente com as nossas necessidades, a sobrevivência. É a decisão maior do homem e a edificação maior que foi feita. O homem se realizando com a matéria e conhecendo o Criador dela, né? Ou até buscando conhecer. Nisso de se ver, se viu tanto que nesse encantamento, nessa energia de se ver, buscou a vontade de se ver mais. E aí se organizou para isso. E aí a pá que faz ataque à Terra para poder buscar entre as realizações que já foram feitas, mais realizações, como o engenho e a ordenação das coisas que já conhece e são descritas pela própria matéria em gravar aquilo que se bate nela, né, que se escreve nela. Foi desvendada um estilo, e esse estilo ele parte de um núcleo e vai sendo reestilificado a partir das camadas, sofrendo perífrases, várias perífrases, que lhe aceita tratar precedente de acender entre as rimas um órgão. Porque essas rimas e essa ascendência permite ver em mais ângulos, permite organizar o infinito que eu falei em mais comprimentos e mais formas de conhecer as formas de comprimir as coisas, para poder fazer essa compactação, essa ordem de tabelas diferenciais, para revelar pessoas que tratam a partir dos tratados com mais diferencial de tabelas, de realizar nessa organização pessoal editadificada pela associação social e revelar nessa pessoa as contas que ela consegue roer, né? E até mesmo ajudar as pessoas a roerem. E esse vai sendo os estilos, né? O motivo desses estilos que edifica o corpo com a consideração proporcionada, né? Então essa consideração proporcionada vai revelar a pessoalidade, né? E essa proposta. Tudo isso é como se fosse uma certa cumplicidade, né? Que vai sendo destacada pela forma com que é trabalhada as ferramentas que se tem. A par ciente. E entre as falas energizadas, constrói a frase, né? Constrói as frases de vocacionar-se e revocacionar-se,
para se acionar frente ao equilíbrio que X expede, X ação, até a retomada de ação chegar ao ponto. A esse ponto aqui, ó, né? Você somente se retomar tanto, que conseguirá chegar a um ponto, esses riscos, né? O equilíbrio. O equilíbrio falado chegar até esse ponto. Bom, então a gente conseguiu chegar nesse ponto, e esse ponto é a sementinha, pessoal. Esse ponto é a sementinha, e a partir desse ponto é que a gente consegue mais sementinhas diferenciais. E isso vai atacando a Terra e vai nos relacionando e vai fazendo esse reagir de Terra para com o homem e o homem para com a Terra. Inclusive a Terra do subconsciente de se reagir e organizar. Porque a gente é mais que tudo revelador, né? Nós detectamos as coisas e coeficiente de sabor que elas nos dão. A partir dos experimentos e aclamando essas ondas, né, que vão dando suporte para essas camadas continuarem crescendo nessa ciência de se relacionar com a Terra. Bom, agora a gente vai para o slide sintonizam-te por onda, preceito de envolvido. Então, existe as relações que nos envolvem a partir do conhecimento das faíscas que buscamos na coleção de pulsos, né? A gente tem vários pulsos que são conhecidos e retidos pelo nosso organismo e pulsos que ainda não são e que às vezes a gente busca ter, como se fosse uma vacina, né? Vacina para esse impulso, para poder fortalecer o nosso estabelecimento gerencial de se equilibrar e se envolver com as conquistas dos homens relacionando à matéria, né? Se envolver com a sociedade. Então, todo esse envolvimento ele preconiza a sintonia sintomática, né? E ela é atribuída pela onda, que gera preceito de desuniformizar a uniformidade falada, que está na organização desse equilíbrio, né? Então, a beber de gostos dessas ondas, né, ao se relacionar com o gosto que essas ondas trazem, vamos sedimentando em órgãos um impulso diferencial que é o relacional, que é a soma relacional dessa onda. Então esse sedimento em órgãos, né, esse estirar, esse agitar, a partir desses impulsos vão sendo desentrometidos por emendas na mente. A gente vai digitando na mente toda a subtração dessa retenção e vai calculando o quanto de redimensionamento de nós contorce nossa fibra frente a
esse pulso diferencial. E se o nosso órgão tem capacidade para poder continuar em equilíbrio frente a essa descarga. Dentro dessa sensação existe a reordenada desses tijolos, desses antecedentes rimais, para podermos, nessa gerência, revelar gostos que vão para a mente e vão revelar o quanto a gente está intimamente ou desintimamente se controlando a essa onda. E a partir disso se organizar conforme as repetibilidades forem ocorrendo sobre o metabolismo que o nosso organismo vai ser cobrado nessa soma de tecidular animar, né? Você vai ter seu tecido vai se doando a se animar para poder se recompensar, caso seja necessário, dessa figurinha de ordem autônoma e continuar realizando as funções com eficiência, né? Da cinto que estripualhou, atendendo o embaralhado de energias. Então você tem os cintos nas veias, né? Todas as passagens de sangue e de energia vão ter cintos. Cintos podem ser camadas de terra, camadas de músculos a mais, ou apenas um movimento ondular angular mimetizando a ordem dessa frequência de energia que é proposta pela onda. E aí, nessa do cinto, né? Isso aqui é um cinto, isso aqui é um cinto. Cintos orgânicos, né? Se você sentiu diferencial, os seus cintos orgânicos, né? As suas aptidões receptivas vão estripualhar. Estripualhar quer dizer que vão trabalhar com as fibras. Esse trabalho com as fibras vão buscar atender essa reação que está sendo embaralhada a partir das energias. E aí o que ela vai fazer? Ela vai cuidar de atender as tripas fibras, né? Ela vai pegar as tripas e vão tentar fazer com que elas fiquem mais fortes. Vão fibrar lá elas. Então, a organização dessas pequenas tabelas vão fazer com que as tripas fiquem mais fibrosas ou menos. Isso tudo vai vai fazer cartazes e nas séries de passagem, né, e obstruções das artérias e veias, e elas vão ser enfiadas por preceitos de se envolver na corda. O que seria isso? Cartazes serias enfiadas por preceito de se envolver na corda do cinto centelha. É uma semelhação, isso seria para nós uma assemelhação
da, da, da cobertura, né? A centelha vai ser a centelha de energia que está sendo predisponificada para poder o sintoma fazer um acordo com as cordas até que elas se envolvam a partir desse preceito e se em cartaz serificam, ficam acomodando o seu órgão para continuar em equilíbrio. Chama infusão também, né? Infusão diferencial. Segura o gosto a fim de se lembrar de buscar mais deste. E assim, isso vai gerar uma certa memória, né? Essa centelha diferencial vai gerar uma certa memória e vai segurar esse gosto, né? A fim de se lembrar de buscar, né? O gosto do quê? O gosto desse diferencial, desse atendimento a essa exigência, né? Vai se lembrar e vai se buscar mais deste. Até esperar a ânsia ciente de vontade retornar a aprender a tirar da lembrança uma ou a receita de indicativo desprendidor da igualinominificada senha. Então isso vai de acordo com vários momentos que nós precisamos de passar na vida. Inclusive aqueles que não estão previstos, né? Tudo isso vai gerar umas certas condições que vão fazer com que tudo isso gere uma credencial de gosto na semente. Vamos supor que a sementinha ela está em desenvolvimento, só que ela só consegue andar para onde está batendo o sol. E aí é como se aonde está seguro. E é como se aonde que esse envolvimento, esse acolhimento dessas faíscas desse quadro não estivesse pegando sol em certa região. E aí então a semente não vai conseguir crescer para esse lado, sabe? Querer ser. Querer ser não é só crescer, é querer ser. Crescer é querer digerir, querer esse gosto. A fim de isso, o organismo ele vai, a partir dessa roerência, a partir dessa mente humor, esticar. Essa desesticação ela vai criar uma certa tumor, uma certa trauma em relação a conjuntos de coisas semelhantes por causa desse gosto. E aí a perífrase vai fazer você esperar e matematicamente frasear algo negativo. E às vezes deste esperança vai controlar a ânsia até que você consiga controlar a ânsia dessa onda que sintomatifica até ciente ficar da vontade, retornar a aprender a tirar da lembrança. Tirar da lembrança o quê? É uma ou a receita que vai fazer o indicativo.
E essa receita é a palavra que vai, é a perífrase, né? É o figurino. Você trabalhar tudo isso, todas essas faíscas sendo emitidas em você e você lembrando, esse conjunto de faíscas me lembra que isso é isso aqui, ó. E aí essa receita vai te fazer a se preparar para fazer o indicativo dessa onda e fazer dentro dessas tomadas uma certa coberta muscular, né? Umas certas camadas diferenciais aqui nos tecidos para poder ficar mais forte em relação ao efeito que ela lhe causa. Isso é como se você estivesse trabalhando indiretamente alguns músculos, né? Desprendidor. E isso aí vai desprender a dor ou vai prender a dor. Nossa, essa parte aqui é muito, muito interessante. Porque essa intimidade, ela faz com que o organismo desprende essa dor e da igualinominificada, né, das letras que foram e dos conjuntos que foram igualados a partir de nomes e dos danos que foram feitos, trazer senhas para poder quebrar esse tumor, quebrar essa onda de entalho, sabe? É como se fosse um complexo de nojo, sabe? E vai sendo desprendidor em função de todas esses quadros sociais e pessoais, né? Você vê que tem pessoas que não têm nojo de certas coisas, agora tem pessoas que têm. Isso é trabalhado a partir dessas roerências. E desses indicativos de desprender-se da dor. Você só vai conseguir desprender-se dessa dor como se você conseguir o controle dela. E conseguir o controle dela, você vai ter que trabalhar a igualinominificada para poder gerar senhas de acesso, para se libertar na relação íntima com a tese, que mescla o controle de ti para com a rompida camada que se intimificou. Porque tá vendo todo esse trabalho desses cintos nas veias, nesse trabalho de estripoalhou, né, da cinto. A gente tem o cinto mesmo, mas a gente tem a sintonia. Tudo isso que foi sendo alterado por causa dessas centelhas e gerado esses gostos, eles vão sendo gerado lembranças a partir de receitas. Então você vai precisar de fazer receitas para poder colocar os cintos nesses lugares e fazer esse indicativo. E às vezes você vai precisar desprender um pouco alguns cintos ou prender mais, até que você consiga chegar na senha que vai te permitir liberar relação e razão, né, íntima com essa tese, né? A tese de estar no controle para esses cintos, né? Esses cintos que rompem camadas intimidificadas, né? Você já viu aquela pessoa que fala que é tímido? É porque ela ainda não conseguiu alcançar o controle desses cintos, né?
ou ela prefere, em muitos momentos, deixar esses cintos presos para poder saber sentir-se, né? Isso é do pessoal dela, dessa pessoa, por disfarce, dona da energia que bebeu, né? Você bebeu a energia e aí disfarçadamente você se torna dono, né? Porque você vai disfarçar o seu corpo dizendo que é dono dessa energia e você consegue controlar ela em si, né? Desintimidificando ela, desentrometendo ela na, no, no, no na intromissão que ela faz em você, essa onda. Poderia ser várias outras coisas, aí vai de você e da sua recepção para com essa informação. A respironsabilidade, né? Onça aqui vai ser no sentido do animal que é respeitado, né? Mas também que causa um certo medo. Por buscar se habilitar, né? Habilidade para armazenar na memória em você e você conseguir usar esse log, essa senha, essa perífrase, essa senha e que te permite ter mais controle, mais organização. Nós chegamos no final então da apresentação e por final eu queria mostrar para vocês um esquema que eu trouxe. Nós temos o ser, né? E assim, a flechadura. Por que a flechadura? Porque a gente tem uma fechadura em nós, no nosso comportamento de se sentir equilibrado, né? Equilibrado em alguma razão, em alguma em alguma, vamos supor, algum parâmetro, né, para ser medido, né? Eu vou medir tal coisa. E aí essa flecha, essa fechadura, ela né, vamos supor que a gente tem um cinto também. Mas essa fechadura, ela vai ter a sua forma. Ela vai ter a sua forma de abrir e de fechar, sabe? Ela vai ter sua forma de medir e de agir segurando a gente em certas ocasiões. E nosso corpo, principalmente nas transmissões sanguíneas, nós temos várias delas que fazem regulação em nós. Regulação que permitem ativar ou desativar em maior intensidade certos órgãos. Você põe aqui vários conjuntos de órgãos, né? Aqui a gente tem uma tabela de órgãos. Tabelinha, a mesma tabelinha que a gente falou. Tabelinhas, tabelinhas, tabelinhas. E dentro dessas tabelinhas a gente só conseguiu evoluir na vida por causa dos cintos. A gente fechou mais esse aqui para poder chegar com uma atividade maior aqui. A gente fechou mais esse aqui para poder gerar mais coeficiente de adesão, para gerar mais
comprimir mais, para poder gerar mais formas de comprimir. E trabalhando todas essas fechaduras, a gente criou senha para cada região. A gente regionalizou e criou senhas. Você não tem os nomes de estados, regiões, organizações? É a mesma questão. Só que tudo é matéria e relação com a matéria. Nós somos todos pautuados, né, administrados pela matéria e pela razão de relacionar e o que a matéria faz para nós. Né? Nesse sentido, a gente todos somos iguais. O que muda a gente são os cintos e como a gente abre e fecha eles. Esses cintos são os quadros referidos no primeiro slide. Esse quadro social que expede faíscas e nessas faíscas a gente vai procurando fechar mais ou desfechar menos os cintos para poder fazer as frases. E todos esses cintos eles são fechados a partir de frases, né? Ó, você tem uma frase aqui, ó, e essa frase ela tem essas energias aqui, né? Só que para finalizar essa frase, ela vai gerar uma senha X em você. Essa senha X, ela é um movimento, ela é a ação. Essa ação, ela só vai ser permitida a partir dessa senha, desse parâmetro, né? E às vezes assim precisamos controlar esses parâmetros, né? Essas cintos na nossa vida, essas cobras que nos cobre em vida e nos permite querer viver, nos permite sair ou mudar fazer o movimento solar, o movimento cerebelar, o movimento de estar na vida. E assim como nós, todos os animais, né? Você vê todas as relações. Aqui eu tentei desenhar uma árvore, né? Aqui é o tronco, e aqui é um outro tronco, aqui um outro tronco, um outro tronco, outro tronco e outro tronco, né? Vamos supor que aqui é uma árvore. Só que poderia ser várias coisas, né? Mas eu decidi que seria uma árvore. E nessa árvore, né, a gente tem várias pessoas aqui. Vamos supor que o diferencial dessa árvore em relação às outras árvores que existem está na organização, né? Na organização que essas estruturas estão se unindo. E então essa organização ela permite fazer essas mudanças. Isso aqui é a mesma coisa, essa imagem que é a mesma coisa, só que em uma dimensão muito menor. E aí, dependendo da visão que você olha, parece um mosquito, parece um inseto. Na vida, muitos dos nossos sóis e das nossas luas, né? Aqui você tem um sol, aqui você tem uma que são instrumentos que colocam a gente para se organizar, inclusive organizar esses cintos, essas frases, esses diálogos com a vida. Elas são muitas das vezes enganadas, né? Sofrem um engano. E o desengano só é permitido a partir
do autoconhecimento, e o autoconhecimento só é permitido a partir da reptiliana habilidade de se auto-organizar a partir desses comprimidos. Então, para mim, nessa palavra de hoje, na perífrase, que é um figurino de linguagem, ela funciona nesse sentido para a gente. Bom, espero que vocês tenham entendido como nadar nessa piscina, e consigam aí, né, pegarem as suas toalhas, os seus sóis, suas luzes, os seus sentimentos, e se secarem de uma forma conveniente, né? Secar nos haveres, né? Reter os haveres que lhe foram falados e forem de bem serem acolhidos. Fica aqui o meu abração para você que ficou até o final. Espero que você consiga ter entrado um pouco nesse meu desmascarar de figurinos de linguagem. Um abraço para você e até a próxima semana. Falou!